podcast. Primeiro eu quero aqui agradecer a sua participação em ficar conectado conosco e assistir esse bate-papo que vamos ter hoje. Hoje, um bate-papo desafiador. Estou recebendo aqui o professor Leandro Alvim e vamos tratar de um tema que está na mídia, que todo mundo quer entender, mas tem muita dificuldade. Mas preste atenção, vamos falar sobre inteligência artificial. Saber como funciona, como vamos usar e o que devemos ficar preocupados com essa tecnologia que veio para revolucionar. Você sabe que eu gosto de tecnologia e a tecnologia veio para nos ajudar a ter um futuro melhor. Então, eu estou aqui com o professor Leandro Alvim e a gente está muito curioso, Leandro, quem está aqui na nossa rede conectado, para entender um pouquinho. E você é um dos mais estudiosos nesse assunto e tem uma pesquisa na universidade sobre inteligência artificial. Primeiro, eu quero que você se apresente para as pessoas poderem te conhecer, para que a gente possa dar início nesse bate-papo. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? É um prazer participar desse podcast, né? Bom, eu atuo na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Desde 2010, no Departamento de Ciência da Computação, né? Um curso lá, um dos cursos, né? do Reúne, né? E segui minha carreira nesse inteligência artificial, né? E fiz a minha graduação na UF, meu mestrado na UFRJ e meu doutorado na PUC-Rio, né? E já pesquiso isso faz anos, né? E acho que hoje é um desafio, né, para todo mundo entender os caminhos, né, que a inteligência artificial vai levar, né, para a sociedade, né? E qual é o impacto disso, né? Como é que a gente vai tratar isso, né? Leandro, a inteligência artificial está na medicina, está nos negócios, está na arte, está na cultura, está na educação, está em todo o segmento. E aí, várias perguntas, as pessoas ficam na dúvida, será que é bom? Será que não é tão bom? Será que pode prejudicar o futuro da sociedade? Existem diversos debates sobre o assunto. A gente entende que a tecnologia veio para melhorar a vida das pessoas. Imagine nossa vida hoje sem o WhatsApp, sem telefone celular, sem um computador. Eu sou de um tempo que o computador, todo mundo tinha um computador em casa, era um artigo que a gente precisava ter. Hoje, ninguém mais liga. Todo mundo usa o computador na palma da mão, que é um telefone celular. Essa inteligência artificial tem provocado algumas preocupações. Eu quero que você fale na educação. Como é que a gente vai lidar com a inteligência artificial? Como é que isso deve estar sendo utilizado nos próximos anos? E qual a preocupação de um pai, de uma mãe, com o crescimento da inteligência artificial com os nossos filhos? Bom, hoje a gente tem vários caminhos possíveis, né, com a inteligência artificial. Por exemplo, hoje a gente pode ter chatbots, né, que auxiliam na tutoria de um aluno, por exemplo. A gente pode ter um sistema que pode ajudar na comunicação entre o professor e o aluno também, né, na gestão também, né? O grande problema é que, como a gente vive ainda num momento de incerteza desses sistemas, né, a gente ainda não... por exemplo, eu vou citar aqui o famoso ChatGPT, né, que é um modelo de linguagem gerador de textos, né? Apesar de a gente ter uma vantagem dele resumir grande parte do conteúdo da internet e trazer para a gente uma informação resumida, né? O problema é que a gente não tem muita certeza, não tem certeza factual, né? Então a gente tem que usar com parcimônia, né? Então tudo isso tem que ter agora a Unesco, por exemplo, divulgou uns relatórios sobre como a gente deve utilizar esse tipo de ferramenta, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso, né? Então é importante ter um guia sobre como utilizar, né? E a maneira depende da maneira como você usa. Você pode usar ele como uma coisa, você usar ele como vamos dizer assim, um ajudante, um assistente na escrita, né? Agora, outra coisa é você usar para, por exemplo, consultar fatos históricos ou alguma coisa sobre medicina mesmo, né? Então você não tem garantia factual, né? Então, por exemplo, nas escolas isso é bem problemático, entendeu? Se você libera para as crianças utilizarem, né, sem ter um guia, né, um tutor ali, né, ele vai começar a fazer consultas e achar que aqueles fatos são verdade, que aquilo ali é verdade e na verdade não é.
né? Então, hoje tem um grande problema sobre isso. E o ChatGPT ele escreve de maneira elegante, né? Ele te engana, né? Só que de forma errada, muitas vezes, né? Então, a gente está no momento em que esses sistemas eles estão ainda evoluindo, né? E eles servem para casos pontuais, né? É como se fosse na época, a gente tinha a época do cálculo, né? A gente começou a usar a calculadora, né? E a calculadora vai servir para uma determinada tarefa, né? O ChatGPT é por aí também. Mas, a gente sabe que para você obter essa tecnologia que é a melhor resposta, tem que fazer uma boa pergunta. Sim. Ou então usar o prompt ali, como dizem hoje no dia a dia. O que você... E a gente tem muita preocupação, né? A gente está falando de uma tecnologia só, são diversas, essa que está mais popularmente conhecida. Como é que você vê o impacto disso na vida dos professores e dos alunos? Né? Os alunos utilizando, os professores, como é que a gente vai lidar com isso no dia a dia, já que a gente não consegue frear, parar, e a tecnologia veio para mudar? Sim, Vamos sim. aqui esclarecer, as pessoas que estão nos assistindo, os perigos e os benefícios do ChatGPT. Então, um dos grandes problemas hoje, né, é que esses sistemas, né, chamados de modelos de linguagem grandes, né, profundos, é que eles não têm uma garantia de uma resposta correta, né? Tá? Então, eles servem para alguns nichos, né, por exemplo, para você utilizar como um corretor, pedir para ele fazer uma escrita formal, ou para ele te fornecer possibilidades de certas ideias. Você pode pedir para dar certas ideias, para você investigar certas possibilidades, né? Tá? Só que eles não têm uma garantia de produção de texto baseada em fatos e referências, né? Então, se você fornece isso para um público, por exemplo, infantil, né, isso tem que vir acompanhado de um professor instruindo, né, do que ele é capaz, do que a ferramenta é capaz e o que ela não é capaz. Tá? Então isso é muito importante, tá? Senão a gente começa a produzir, vamos dizer assim, um conhecimento falso, né? E esse conhecimento se propaga, né? Tá? Então, é como se a gente comparasse lá atrás com o cálculo em que era feito na mão, né? A gente passou a usar a calculadora, né? Então agora a gente tem uma nova calculadora, né? Que são esses modelos de linguagem, né? E aí eu falo modelo de linguagem de produção de texto, né? A gente tem também modelo de linguagem de produção de imagem, né? Que isso vai impactar na arte, né? Então isso tem a ver com a educação também, né? Nas escolas, né? Então a gente tem uma nova arte digital começando, né? E aí tem a questão do direito autoral, privacidade, né? Então tudo isso a gente tem que agora começar, as universidades, né? As escolas têm que se juntar, produzir uma diretriz, né? Um guia de como atuar nesse campo, né? Até o momento ainda há uma conversa, um diálogo, ainda há pouca conversa e diálogo, né? Existem alguns materiais da Unesco, né? E existiu uma conferência na China em 2019, principalmente sobre isso, né? De como os governos e como os estados, os grandes estados devem importar, né, com a educação, né, utilizando a inteligência artificial. Tá? Então, resumo é que tudo ainda é muito novo, né, e tudo causa um grande impacto na sociedade, né, e a tecnologia está desenvolvendo muito rápido e cabem aos estados, né, formularem diretrizes para conseguirmos acompanhar isso. Né? Você não acha que as diretrizes, e quando se a gente for formatar essas diretrizes, a gente pode impedir o crescimento, então a melhoria da qualidade, o regular o que não dá para ser regulado, por o mercado não se regular sozinho com avanço, ou criar algumas barreiras de restrição para esse mercado não avançar? Você não acha um perigo a gente abrir esse tema? Porque o tema é muito amplo, a gente tem alguns problemas como direito autoral, direito à imagem, e como é que a gente vai lidar com isso tudo e formatar para não impedir o crescimento da tecnologia no nosso país? Historicamente a tecnologia nunca foi, ao meu ver, né, nunca foi impedida. Ela sempre, no mundo que a gente vive, né, ela sempre foi se desenvolvendo muito rápido, né? A gente vive num mundo de grandes conglomerados, né? Desde a Revolução Industrial a gente vê um crescimento muito exponencial, né? E o grande desafio assim, o impedimento eu não vejo que há, né, no crescimento da tecnologia, né? É um crescimento exponencial. Vide, por exemplo, os computadores, né, desde a Segunda Guerra até aqui, né? Então a gente tem um grande poder computacional, né? Temos a internet, o boom dos dados, né?
Então, a gente tem um crescimento exponencial da tecnologia, o que é difícil a gente acompanhar, né? Como a gente vive em sociedade, né? E a gente vive não na liberdade total, né? Acho que numa sociedade a gente vive a partir de um conjunto de regras, né? A tecnologia faz parte da sociedade, né? A gente que cria a tecnologia, né? Então a gente tem que criar um conjunto de diretrizes, né? Para que, não regras rígidas, mas algumas normas, alguns guias para a gente orientar nossas crianças, né? Os profissionais, né? De forma de, primeiro, para entender como funciona, né? Eu acho que a primeira coisa é entender como funciona. As crianças, os professores, então tem que entender como esse mecanismo funciona, né? O que ele é capaz de fazer, o que ele não é capaz de fazer. Entendendo o que ele é capaz de fazer, o que ele não é capaz de fazer, e aí a gente começa a utilizar, né? Agora, sem o entendimento, sem um conjunto de diretrizes de como aplicar isso, né, nas diversas áreas e tal, fica um pouco complicado, né? A gente pode seguir certos caminhos, né, que podem levar a alguns erros na frente. Tá? Você acha que não está faltando nas escolas, então, a disciplina de inteligência artificial para começar a implementar e lidar com isso no dia a dia? Olha, assim, eu vejo hoje, né, assim, que é muito importante, né, a disciplina de linguagem de programação, por exemplo, né, a gente entender a linguagem das máquinas, né, isso é muito importante. Da mesma forma que a gente aprende o inglês, né, e outras línguas, né, é muito importante hoje a gente disseminar, né, o aprendizado da linguagem de programação, né, a gente entender a linguagem das máquinas, né. Então, a gente vai estar conversando com um novo indivíduo, né, que não é capaz que nem a gente, mas a gente tem que ter uma camada de comunicação. A partir do momento que as crianças e as pessoas começam a entender como a máquina funciona, né? E aí não só aprender a linguagem, mas como é feito o computador, como ele é organizado, né? Então a gente vai começar a entender o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, né? E a gente pode até deixar de ter essa visão romântica da inteligência artificial dos filmes também, né? Porque muito se acha, né, que por exemplo, hoje, né, esses modelos de linguagem eles têm autonomia, o que não tem, né? Que eles consultam a internet a todo momento, eles não consultam, são um modelo congelado, né? Então, dependendo da sua interpretação sobre como funciona a máquina, né, a gente vai saber como utilizá-la de maneira adequada, né? Então, eu acho que como disciplina, eu acho que é muito importante a gente começar a inserir, né, uma introdução à arquitetura dos computadores, à linguagem de programação, né? E sim, acho que pode ser um caminho de começar a introduzir mais na frente, né, a inteligência artificial que vai estar ao redor das nossas vidas, né, nos dispositivos, né. Quais os benefícios? Você pode citar aqui 3 exemplos da inteligência artificial. Bom, primeiro que muitos têm se falado e é pesquisado já por décadas, né, são os carros autônomos, né? Então, hoje a gente tem uma demanda por carros autônomos, uma indústria modificando, né? Temos na educação, né? Então, hoje a gente está tendo um caminho, né, uma expansão para EAD, né, em alguns setores. Então, EAD vem para complementar, né, o ensino presencial, né? Os dois são importantes, né? Então, por exemplo, em áreas mais distantes, é importante você levar a informação lá, né? E para isso, a inteligência artificial pode ajudar a você fazer uma gestão melhor, a você ter tutores que auxiliam os professores, né? Outro caminho que a gente tem, né, são na medicina diagnóstica, por exemplo, né? Isso é muito importante, né? Então a gente tem hoje detetores, né, de imagens, né, que você consegue dar um diagnóstico precoce, né, de doenças, né? Então são caminhos que são interessantes, né? Que devem ser seguidos. Agora, você falou 3 benefícios. E o que não é bom que a gente tem que ficar preocupado com a inteligência artificial? Bom, primeiro a questão de toda a inteligência artificial, né, e do que a gente está vendo hoje, né, ela se baseia, uma grande parte se baseia na alimentação de grandes volumes de dados, né? E aí vem a questão da privacidade, né? Então, hoje você vai lá numa ferramenta, né, de modelo de linguagem, você coloca lá todas as informações, escreve o que você quer,
você pode dar, inclusive, seus dados pessoais. E isso vai pode ir para uma empresa específica ou outra. A gente não tem uma política de privacidade muito segura ainda, né? A gente não tem muita noção do que esses dados podem vazar ou não. A gente viu, por exemplo, um caso a Itália, por exemplo, foi um dos primeiros países a banir, né, esses modelos de linguagem, por exemplo, por questões de privacidade, né? Então, a privacidade é muito importante, né? Então, assim, o dado, como dizem, né, é o petróleo, né, do futuro, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos dados, né? Para onde a gente fornece esses dados, né? Porque hoje eles são alimentados por esses grandes modelos de linguagem, né? Então, a primeira coisa é o dado. A segunda coisa é a questão de viés, né? Então, por exemplo, se a máquina é alimentada com dados que, por exemplo, são preconceituosos, né? O que você vai ter? Vai ser uma produção, vai ter um viés preconceituoso. A inteligência artificial também pode ficar ideológica. Pode ficar ideológico, porque depende dos dados que você alimenta. Se você alimenta com dados de uma rede social de ódio, né, ele vai se manifestar com comportamentos de ódio, né, porque o que a gente tem até então, né, não existe uma ética, né, que regula a máquina, né? Então ela é guiada pelos dados que a gente fornece, né? Tá? Então, dependendo de quem escolhe os dados, a gente pode ter um resultado diferente, né? E quem escolhe os dados não é a gente, né? É um determinado grupo, né? Ou outro, né? Então, a gente vai ter que também decidir isso, né? Tá? Então, a questão do viés é muito, muito importante. Professor Leandro Alvim, você faz parte de um grupo de estudo na Universidade Rural. Quantos alunos estão dedicados na universidade pública, na rural, a esse grupo de pesquisa da inteligência artificial? Bom, hoje a gente tem um laboratório, um grupo de pesquisa, né, que atua nesse sentido, né? A gente tem alguns alunos ali, em torno de uns 10 alunos trabalhando, né? A gente tem alguns projetos, algumas parcerias, né? Por exemplo, com o Comitê Olímpico, né, brasileiro, em que lá a gente dá algum exemplo aqui de caso, né, que a gente tem um chatbot que faz uma comunicação pode fazer uma comunicação entre o atleta e para saber sobre substâncias proibidas, por exemplo, né, o uso devido ou não de substâncias proibidas, né, se ele pode usar ou não, né? Então a gente tem esse projeto que é bem importante, que está em desenvolvimento, né? A gente tem também um projeto de desenvolvimento de métodos, né, de inteligência artificial, né? E a gente está, né, formando nossos alunos para isso, né, para essa especialização, né, tanto da desenvolvimento de métodos, né, como também de aplicações, né, no entorno. A Universidade Rural, a Universidade da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro. Nesses alunos tem algum que também dessa região, da Baixada Fluminense, ou está todo mundo focado? É um grupo muito seleto? Como é que funciona isso? Para as pessoas que estão nos assistindo entender como a inteligência artificial está sendo discutida pelas universidades. Sim. A Rural ali de Nova Iguaçu, né, ela pega os jovens da Baixada, né, grande parte dos jovens da Baixada, nosso público é muito grande da Baixada, pega também outras zonas, mas grande parte é da Baixada, então a universidade representa muito bem a Baixada. Nossos alunos, eu acho que é um ambiente bem produtivo, a gente é aberto a debates, né, e eu acho que é importante, sim, como a gente organiza lá os grupos de estudo e a pesquisa, eu acho que está tendo um grande desenvolvimento por parte deles. Né? Leandro, as pessoas que estão assistindo o nosso podcast e querem se aprofundar nesse tema da inteligência artificial, qual o conselho que você daria, qual a dica que você daria para essas pessoas que querem ampliar a discussão da inteligência artificial? Olha, acho que a primeira coisa é o entendimento para quem está começando, quem é leigo, né, entendimento de como a máquina funciona, a arquitetura de computadores, né, as linguagens de programação, né, o entendimento das linguagens de programação, né, e aí seguir por um caminho hoje em dia você tem, né, as universidades estão abertas para o público, né, para elas fazerem, né, e você tem também os caminhos dos cursos online, né, que você tem vários materiais interessantes, né, para você aprender, né, sobre inteligência artificial, né? Então hoje você encontra tanto material online quanto também nas universidades, né, o curso presencial,
né, dentro do curso, por exemplo, de computação, né, de ciência da computação. Né? Então, dentro do curso de ciência da computação, você tem lá umas cadeiras, né, de inteligência artificial, aprendizagem de máquina, processamento de linguagem natural. Né? Eles têm lá um hall de cadeiras. Né? Leandro, você está há 10 anos na Universidade Rural discutindo inteligência artificial e pesquisando. Como você vê os próximos 10 anos? Em 2033, como você vê esse mercado? Olha, eu vejo um mercado que a gente tem que... os empregos se transformam, né? Assim, a tecnologia, ela acelera muito, acaba transformando os empregos, né? E eu vejo que a gente como sociedade, a gente tem que formar nossa massa, né? Nosso povo, né? Para acompanhar isso, né? Porque a tecnologia, apesar de ser muito boa para nos tornar eficientes, né? Em contrapartida, muitas vezes ela pode concentrar tarefas, né? E mudar os empregos, né? Mudar a forma de emprego. Né? Então, cabe a gente, né, como sociedade, né, educar, né, nossas crianças e o povo, né, para que a gente acompanhe isso. Tá? Eu vejo daqui a 10 anos, né, o que a gente está vivendo hoje, por exemplo, com os modelos de linguagem, né, e os modelos geradores de imagem e outras ferramentas que a gente está tendo, né, um pequeno começo ainda, uma fase de infância. Né? Então, é uma transição. Né? Então, esses métodos, né, eles são capazes hoje de uma pequena parte de uma tarefa que vai ser muito maior na frente. Né? Então, há uma chance, né, de que essas tecnologias comecem a um pouco competir com o que muitos dos empregos daqui de hoje fazem. Né? Então a gente vai ter que começar a atuar junto, né, com a máquina. Né? A gente vai mudar a nossa forma de trabalhar. Né? Então a gente vai passar, vamos dizer assim, a ter um companion, né? um companheiro ali que vai nos auxiliar nas tarefas. Né? Então eu vejo no futuro isso, a gente tem uma espécie de ferramentas ao nosso redor que nos acompanham para resolver as tarefas. Né? E eu vejo assim, né, que temos que tomar cuidado porque a gente pode ter uma concentração de tarefas, né? E a gente tem que ter todo um aparato por trás ali de pessoas formadas, né? Senão a gente pode caminhar para... Vai ser uma guerra virtual com real? Vamos viver em dois mundos paralelos, o mundo virtual e o mundo real? Espero que a gente aproveite bastante o presencial. Eu acho que eu gosto mais do presencial, né? Mesmo sendo da computação, né? Acredito sim que a gente viva uma grande parte, a gente já vive, né? Uma grande parte do nosso tempo, né? No virtual, né? Que a gente pode dizer até que é real, né? É virtual, mas também é real, né? Até confunde. Quando você fala de um lugar, você fala, não, já fui. Tipo, fala assim, já fui. Na verdade, já não foi, mas através do Google, ela pesquisou, ela conhece, ela sabe as informações, parece que ela viveu ali desde criança. O virtual, assim, ele tem algumas vantagens, né? O não deslocamento, você pode ter um avatar para você proteger o seu direito de imagem, né? A sua imagem, né? Em compensação, a gente tem um pouco da perda da pessoalidade, né? Então, a gente perde um pouco da pessoalidade, né? Então, eu acho que um híbrido é sempre interessante, né? Então, e certas coisas a gente não vai perder, né? Então, por exemplo... Né? Isso é igual a amizade. Quando você pergunta a pessoa, quantos amigos você tem? Ela vai no Facebook, vê o número de amigos, ou no Instagram, fala, tem tantos amigos. Sim. E começa a ser amigos que ela nunca teve relação pessoal, mas passa a fazer parte da vida dela pelo mundo virtual. Então, a gente tem um conflito também, até nas nossas relações estabelecidas com quem a gente fala, com quem a gente se relaciona nessa caminhada. Mas, em resumo, né, a gente vai viver num mundo que a gente vai ter a internet das coisas, com grandes dispositivos se comunicando, né, e a gente vai ter dispositivos ao nosso redor nos ajudando a resolver tarefas. Né? Então, eu acredito que seja esse o futuro. Né? E a gente vai ter uma espécie de garçom nos servindo. Né? Então, nosso sistema operacional vai nos servir, né? Como se fosse um garçom. Né? E a gente vai ter lá esse companheiro nos servindo para resolver as tarefas. Né? Então, a gente não vai mais chegar no computador e perguntar para o Google. Né? Então, a gente vai ter ao nosso redor. Né? Eu acredito que isso, daqui a 10, 20 anos, a gente vai ter já as máquinas nos auxiliando, né? Óculos, né? Com realidade aumentada. Né? A gente vai olhar para os lugares e vai ter informações extras. Né?
Então a gente vai viver ao redor de muita informação, né? E aí essa vai Como ser a nos grande, filmes, né? e essa vai ser a dificuldade, né? Como você lida com esse volume de informação, né? Isso tem a ver com a educação, né? Como você vai tratar com esse grande volume de informação, né? Como é que você vai escolher isso, né? Como é que você escolhe? Agora você vai ter que escolher, né? Então não faz mais sentido, por exemplo, né, na educação, você fazer uma criança decorar um monte de coisa. Não faz mais sentido, ao meu ver, né? O que faz sentido agora é ela olhar para as informações, né? Ver o que é, por exemplo, o que é factual, o que não é, né? O que é relevante, o que não é, né? E o que ela pega dali para ela aplicar, né? Ou tomar uma decisão mais inteligente, né? Não precisa gravar, porque ela vai na busca automática, pergunta no Google e vai ter a resposta necessária. Né? Eu tive essa experiência com a minha filha. Falei, mas você descobriu isso? Eu, pai, eu vi no Google. Então a vida das crianças também estão com outra velocidade diferente da vida do passado, que precisava decorar aquela informação. Sim, sim. Hoje você teve a oportunidade de participar de um bate-papo, mas é um bate-papo muito empolgante que trata de inteligência artificial. Esse mercado é um mercado em crescimento. É como se eu estivesse assistindo um filme, mas assim vai ficar na nossa vida num futuro bem próximo. Então, hoje eu estive aqui com o professor Leandro Alvim, professor da Universidade Rural Federal do Rio de Janeiro, que foi um bate-papo muito interessante. Então, assiste lá, compartilha com seus amigos e vamos estar conectados.